Bom, agora a gente vai abordar um assunto que parece que é um tabu, é proibido aqui no Brasil. O Bordeaux da França é um time muito tradicional, Zidane jogou lá, o nosso Denilson aqui, nosso colega aqui da Bandeirantes, campeão do mundo, também jogou no Bordeaux da França, e o Bordeaux faliu. O Bordeaux quebrou. O Bordeaux já era, e o Bordeaux tá lá para vender, para comprar. E aqui no Brasil, rapaz, se a gente fosse aplicar isso, a gente teria um monte de time aí que de repente não existiria mais, alguém teria que comprar, o negócio seria bem diferente. E a gente recebe agora com muito carinho aqui, professor também, do professor Luiz Gonzaga Beluso, que além de toda a capacidade expert que ele tem no mundo econômico, um profissional respeitado no mundo inteiro, também militou no mundo do futebol, presidente do Palmeiras, presidente que trabalhou na época aí que o Palmeiras conseguiu definir seu estádio, enfim. Professor Beluso, boa noite, um prazer falar com o senhor, muito obrigado pela presença. Boa noite, é um prazer falar com vocês. Aqui eu estava observando seus comentários sobre o Bordeaux, né, que foi um time que chegou a ser 4 vezes campeão francês, né? Pois é. Bordeaux, pois é. Mas é que as condições em que financeiras e organizacionais do futebol se transformaram muito, né? Isso ocorreu desde o início dos 80 e se acentuou, se acelerou nos 90. Eu até não gosto de falar de mim mesmo, mas nessa toada de aumento dos patrocínios, intensificação dos patrocínios por parte de empresas, que hoje em dia virou uma coisa muito importante para a receita dos clubes, ademais as transmissões de futebol, que são também, na verdade, remuneradas, né, para os clubes, tudo isso foi transformando o futebol. Quando eu comecei a ver futebol, eu estou com vou fazer 82, né? O futebol era amador e ele só era profissional no campo. Os jogadores recebiam salários, passaram a receber salários. Já na década de 30 começou a nascer o profissionalismo ali, né? Depois disso, na verdade, ficou muito tempo o futebol com o mesmo formato, a mesma organização. Os clubes eram mais ou menos parelhos, eles viviam da receita dos jogos, né, e da contribuição dos associados. Eu vivi muito isso. Pois a partir dos anos 80, e sobretudo dos anos 90, a relação Palmeiras-Parmalat, eu tive uma participação, não sei se você sabe, sim, conduzia... O senhor que trouxe. Eu que trouxe. Então, as coisas vão se transformando e a gente às vezes acha que a gente é formidável. Não, os sistemas mudam e a gente tem que acompanhar, né? Então, a Parmalat chegou para o Palmeiras, eu não sei se você sabe, você deve saber, porque você sabe tudo, eu percebi. Imagina, professor, estou longe disso. Mas eu não sei se você se lembra que a Parmalat quis, na verdade, comprar o Paulista de Jundiaí. Sim. Então, até que ela patrocinou depois o Paulista também, né? Também, Aí o Jânio Grisende veio falar comigo, o que você acha? Eu falei, eu acho que você é uma empresa italiana, tem um clube de origem italiana aqui, você faria um marketing muito mais efetivo, patrocinando o Palmeiras. Ele falou, mas o Palmeiras é muito difícil. Eu falei, não, mas vamos lá. Aí montamos um debate dentro do Palmeiras, né, com os conselheiros, de modo que ninguém pudesse invocar desconhecimento ou afastamento das informações, de modo que foi um sucesso, né? Palmeiras e Parmalat foi um sucesso. Os times, a verdade é que o futebol brasileiro era outro, os times que o Palmeiras montou eram formidáveis, etc. Mas isso avançou, né? Você veja que hoje em dia você tem a SAF, né? Você tem a SAF. Então, as SAFs, na verdade, são um avanço. O que nós estamos assistindo... Mas, professor, as SAFs, isso me corrija se eu estiver errado, que o senhor é um notório economista, a SAF no Brasil, ela foi feita para evitar a falência de clubes. Sim, pessoas... sim. Mas essa questão,
a gente vê clubes na Europa falirem, não só o Bordeaux, outros já passaram por isso. A gente vê cidades nos Estados Unidos falirem. Detroit, por exemplo, faliu. A cidade faliu. E a gente aqui no Brasil, o senhor que acompanha o futebol muito de perto e tem esse domínio dos números, aqui no Brasil, acho que 40%, você generou 50% dos times da Série A faliram. E por que a gente ainda tem esse paternalismo com o nosso futebol? Não. A SAF é uma maneira de paternalismo. Não, a SAF, na verdade, é uma forma de organização do futebol dentro dos padrões dos mercados financeiros contemporâneos. Então, você está, na verdade, introduzindo no futebol, já rapidamente, né, esse paradigma de você financiarizar os clubes, né? Então, você veja o caso de muitos clubes brasileiros já que estão avançando nesse paradigma de criar relações com essas formas de existência. Que é o seguinte, não há, vou dizer uma coisa para você que é meio desagradável, não para você, mas não sei se os ouvintes vão concordar. Nada, na verdade, consegue resistir ao avanço das formas financeiras numa economia capitalista. Isso, quando o pessoal fala em financiarização, eles estão falando como se fosse uma coisa excepcional e fora de propósito, e não é. A financiarização, ela nasce com o capitalismo lá embaixo, é só ler Fernando Brodel, né? O livro dele, o segundo volume das obras em 3 volumes dele, você vai perceber que você tinha finanças, só que à medida que foi avançando, foi lento, mas foi persistente, você foi ocupando todas as áreas da atividade humana. Então, o futebol, que era um esporte que nasce na Inglaterra na segunda metade do século XIX, né? Nasce na Inglaterra na segunda metade do século XIX e era o esporte preferido dos trabalhadores das fábricas, né? E se transformou no esporte das multidões. Quando é que veio o futebol para o Brasil? Veio também no final do século XIX, né? E foi sendo introduzido. Eu me lembro muito bem de ter lido livros interessantíssimos sobre os jogos que eram feitos aqui. As pessoas usavam fraque, cartola, né, chapéu de palha, né, futebol, mas o futebol foi avançando nessa direção. E isso é inevitável, que isso é da conformação da economia e da sociedade nesse momento que nós estamos vivendo. Eu digo para você que eu fui presidente do Palmeiras no momento em que nós precisamos fazer uma revolução lá. Por quê? Porque nós precisamos colocar uma forma, transformar o nosso estádio num instrumento de arrecadação de receitas. E está sendo muito bem sucedido, a despeito de um quiprocó aqui e ali, né? Mas está sendo resolvido, de modo que quando você diz que os clubes vão falir, os que não conseguirem, na verdade, se apetrechar de uma forma mais ampla no meio econômico, eles vão se dar mal, né? Não vão ter condições. Mas nós temos coragem e não sei se a palavra é coragem, me perdoe, mas nós temos condição de decretar falência de algum clube de futebol, como comumente é feito em outros países, ou a gente não tem essa natureza, a gente tem esse paternalismo ainda, que não cabe dentro dessa realidade econômica que o senhor está desenhando? Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Do meu ponto de vista, né, a financiarização do futebol é uma coisa que, a mim, causa um certo, apesar de eu escrever vários livros sobre financiarização, a mim causa um certo estupor, entende? Porque isso vai transformando o futebol numa mercadoria. Isso vai degenerando o jogo, que é o chamado jogo bonito, né? Precisa tomar cuidado para a gente manter a relação boa que os clubes têm com seus torcedores, que é uma forma de afeto que o torcedor tem com o clube. Isso você não pode dirimir, não pode... Mas o capital não se preocupa com isso, né, seu Belucci? Exatamente.
Então, por isso que é preciso ter muito cuidado para você criar uma regulamentação desse novo futebol. Não estou dizendo que os clubes devem voltar às formas primitivas, estou dizendo que precisa ter uma regulamentação. Aliás, essa regulamentação precisa ser imposta novamente aos mercados financeiros, como foi depois da Segunda Guerra Mundial, porque você não pode deixar que ocorram esses estapafúrdios e movimentos. Veja o caso agora do Japão, né? Que teve uma fuga de 20 trilhões de carry trade, prejudicando todo o resto da economia. Nós não podemos deixar que um esporte como o futebol seja, na verdade, transformado simplesmente numa questão de business, numa questão de negócio. Mas esse é o caminho. Qual Estão caminho? achando que... Não. Esse é o caminho que está se desenhando. Esse é o caminho que estão achando como solução para a salvação no futebol. A gente sempre foi para o radicalismo de ser extremamente amador e agora é uma coisa de Brasil, estamos indo para o extremo do negócio. Mas deixa eu te falar, essa forma de amadorismo que predominou ao longo de muito tempo, né, no futebol brasileiro, aliás, nos anos mais gloriosos do futebol brasileiro, o que predominou foi o amadorismo ou o profissionalismo só entre os jogadores e diretoria, né? Agora, na verdade, ela assumiu outra forma, e uma forma muito mais parecida com qualquer atividade financeira que você tem. Você está usando o futebol como um ativo. Os clubes são ativos, né? Você vê que, por exemplo, o João Textor, ele tem vários clubes. Sim. Você acha que ele torce por algum deles, não? É um negócio. O City é a mesma coisa. É isso mesmo. Então, o que você tem que fazer, esse é um perigo. Eu estava vendo hoje um estudo muito interessante sobre a questão das bets, né? As bets se transformaram numa coisa muito importante no futebol. A tábua de salvação financeira. E muito perigosa, porque você acaba permitindo que isso seja acompanhado, digamos, de procedimentos não muito católicos, né? Então, a gente precisa olhar, se você quer preservar o futebol como um esporte, na verdade, popular, o jogo bonito, como eles dizem, você tem que regulamentar isso, senão isso vai virar uma coisa insuportável, ninguém vai aguentar mais assistir futebol. Doutor Beluso, tudo bem? Aqui é o Diogo Braga, da Rádio Bandeirantes. Essas semanas eu estava assistindo o documentário do Eurico Miranda e me impressiona um detalhe em relação à gestão dele do Vasco, que ele também, assim como muitos outros dirigentes, muitos clubes aqui no Brasil, ele chega no ápice do clube, ele ganha todos os títulos, brasileiro, Libertadores, só acabou faltando o Mundial, e parece que depois ele entra numa decadência que ele vai deixando o clube numa situação financeira praticamente irreversível. Isso aconteceu também no Corinthians, em outros clubes, mas principalmente no Vasco e no Corinthians. Eu queria te perguntar por que isso acontece, o dirigente, né, ele leva o clube no ápice e depois ele transforma, praticamente, não apaga o que ele conquistou, mas ele deixa o clube numa situação muito difícil financeira. Eu queria te perguntar por que você acha que isso acontece e qual seria aí outros caminhos que os dirigentes poderiam ter tomado, não precisa especificamente dizer o caso deles, mas assim, para não transformar o clube do ápice num praticamente cair várias vezes para a segunda divisão e ter muitas dificuldades para retornar à elite. Então, como você tem esse ambiente que eu mencionei, né, em que há a predominância da lógica financeira, você precisa fazer com que o clube se aproxime dessa forma, sem você desmontar a relação com o torcedor. Não é uma coisa fácil. Então, vou contar a minha experiência para você. Eu não sou nenhum sabido, mas tenho muitos amigos que são muito mais sabidos que eu e me ajudaram muito na construção do Allianz, né? Foi uma batalha, porque é muito difícil você fazer isso num clube de futebol, porque sempre há muita... na verdade, narcisismo de perdedores, né? Quer dizer, o pessoal sempre fica contra e a despeito de eu ter tido a ajuda de muita gente, se não fosse a ajuda dessas pessoas,
Mas eu olhei o Allianz como uma forma de você dar um salto na condição econômica e financeira do Palmeiras. Eu olhei dessa maneira. Eu não sabia se ia dar certo. Ninguém sabe de antemão. Né? Existe um economista chamado John Maynard Keynes que diz que a gente decide sempre em condições de incerteza. Quem diz que é capaz de desvendar o futuro, de adivinhar o futuro, deve ser levado para o hospício. Então você tem que tomar cuidado com o que você faz, etc, etc. Muitos clubes que, na verdade, tentaram reproduzir a experiência do Palmeiras não tomaram esses cuidados, porque você tem que tomar cuidado, saber como é que você monta o contrato, etc. Eu fiz um contrato de uso do território do Palmeiras pela W Torre, né? Isso é um contrato, você vai olhar o contrato, você vai ver que o Palmeiras tem muitas vantagens, né? Agora, por exemplo, está havendo um conflito, isso é normal numa situação contratual. Né? Você está tendo um conflito porque a W Torre parou de pagar, agora retomou os pagamentos. Então, é vantagem para os dois. E o Palmeiras tem uma vantagem muito grande, porque todas as propriedades do estádio geram receita para o Palmeiras. Né? E a nossa presidente de hoje está administrando isso muito bem, com muita sabedoria, com muito critério, etc., fazendo a coisa andar bem, etc, etc. Eu estou olhando os outros clubes, os modelos que foram... É muito complicado. Os modelos que foram adotados não eram recomendáveis. Né? Não eram nem um pouco recomendáveis. Porque, às vezes, futebol, você falou do Eurico Miranda, falou de outros dirigentes, de repente dá uma explosão de poder nas pessoas, uma explosão de excesso de autoconfiança, e não dá certo. Você precisa ter gente que te conduza de uma maneira decente para impedir que você cometa impropriedades. Eu devo muito a muitas pessoas, ao Marcelo Solarino, ao Marcelo Fonseca, ao nosso Mansur, que hoje é um empresário de sucesso. A gente tem que se cercar de gente para administrar, sobretudo, então eu estou falando do quê? É preciso profissionalizar a gestão dos clubes. Profissionalizar a gestão dos clubes. Profissionalizar não quer dizer que você vai matar aquela relação que o clube tem com os seus torcedores, que isso é muito importante. Né? É só você observar os jogos, eu fico observando os jogos, quando eles focalizam as arquibancadas, as numeradas, e as crianças, né, com a camisa dos clubes, se empenhando, se empolgando com o clube, isso faz parte de um ambiente de afetividade que deve ser preservado. Isso está na raiz do futebol. Se a gente matar isso, a gente vai matar o futebol. Pois é, professor, acho que esse é o grande dilema. Salvar o futebol brasileiro financeiramente, sem vender as origens, as raízes e o porquê do futebol existir, que é realmente essa relação com o torcedor. Eu quero fazer uma última observação, que talvez eu tenha deixado de lado, que é importante. O futebol brasileiro hoje, em matéria financeira e econômica, tem uma diferença negativa, tem uma situação desfavorável em relação ao futebol europeu, por exemplo. E agora, cada vez mais, ao futebol americano. Eu recomendaria, né, que a gente estudasse, eu sou assinante de uma revista financeira francesa, Revue d'Économie Financière, e o último número é sobre a financiarização do futebol. Vale a pena ler para a gente ver as orientações que estão sendo tomadas. O trabalho é muito, muito longo, mas é muito interessante. Então, acho que os dirigentes de futebol, sobretudo aqueles que estão caminhando na direção da profissionalização, devem olhar isso para ver como é que você combina, né, essa transformação econômico-financeira e a preservação da paixão do torcedor.
Obrigado, professor Beluso. Acho que esse é o nosso grande desafio. Sanear as finanças do futebol sem perder a nossa essência e a razão de ser do futebol. Que o futebol é para as pessoas, para quem ama, para torcedor. É a nossa razão aqui também de trazer informação e trazer observações tão importantes como o senhor trouxe aqui para a gente. Muito obrigado, um bom final de semana. Obrigado pela atenção, professor. Obrigado a você.